Graças a Deus, meus amados, a paz do Senhor. Meus amados, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 1. Nós vamos ler dos versos 1 a 4. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 1, versos 1 a 4. Minha gratidão a Deus pelo privilégio, pela oportunidade rica, honrosa, dadivosa que o Senhor nos outorga, nos concede, nos proporciona de poder estar com os irmãos mais uma vez. Quero falar da minha alegria. Eu e minha esposa estamos muito felizes de poder estar com os irmãos mais uma vez, servindo esta casa. Deixo registrado e transmito meu carinho, meu abraço ao anjo da igreja, pastor responsável por esse campo de trabalho, pastor Gilmar. Prazer, uma alegria enorme rever aqui pastor Adriano. Deus abençoe pastor Adriano. Deus abençoe todos os obreiros. Isaac, obrigado pelo carinho. Deus continue abençoando de uma forma toda especial, tá? As cantoras Miriam e Gislaine, Deus abençoe vocês, continue abençoando de uma forma toda especial. Minha esposa que me acompanha está lá. Deus continue abençoando de uma forma toda especial. Amém? Presente de Deus para a minha vida. Queridos, eu quero encorajar você depois lá na saída a adquirir meu novo livro. Eu sou autor publicado, tenho 4 livros de minha autoria, estão esgotados, tenho apenas o último deles, que é O Imperador da Morte. São 191 páginas tratando de um assunto sério, tão sério que levou Jesus para a cruz, que é a questão do pecado. O que é o pecado, a natureza do pecado, como o pecado se forma no coração humano, como vencer o pecado. Danilo, o que é pecado para a morte, que não é pecado para a morte? Porque a Bíblia diz que tem pecado que a gente comete que é para a morte, tem pecado que não é para a morte. Qual é a diferença? Passa depois lá no final, adquire. Esse livro é prefaciado pelo pastor Alain Brizotti e é endossado pelo pastor Cláudio Gama, tá? Passa depois lá, R$50, aceita Pix, eu tenho certeza que vai nutrir a sua vida e vai alimentar demais a sua alma. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versos 1 a 4, para uma melhor compreensão do texto. Eu vou fazer a leitura na versão NVI, que é a nova versão internacional. Dependendo da versão que você tiver em mãos, algumas palavras podem estar diferentes, mas o sentido do texto é o mesmo, tá? Primeiro Reis 1 a 4, quem achou, diga amém. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: depressa, busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, que tenha cuidado dele, e durma nos seus seios, para que o rei meu senhor se aqueça. E buscaram por todos os termos da terra de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. Verso 4. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Repita comigo, era a moça. Muita gente para pouco barulho, mais alto, diga, era a moça sobremaneira formosa. Mais alto, diga, tinha cuidado do rei. Mais alto, diga, servia o rei. Diga comigo, porém, o rei não a conheceu. Muito obrigado, tome seu assento. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai revelar para nós os últimos momentos de vida do maior e mais proeminente rei de Israel, a saber, o rei Davi. O homem que tinha as mãos de um guerreiro, o coração de um poeta e os lábios de um adorador. Davi já não é mais aquele jovem frondoso que ia na linha de frente de batalha, extirpando inimigos. Davi já não era mais aquele garoto corajoso que derruba gigante. Davi é um senhor de 70 anos de idade. Está em cima de uma cama, nos últimos momentos de sua vida, sofrendo de uma doença hipotérmica, uma espécie de hipotermia, o texto fala sobre isso, e Davi treme constantemente,
E toda a tentativa da realeza, dos súditos do rei, de tentar aplacar-lhe o frio de sua majestade, era em vão, era inútil, porque Davi tremia constantemente. O texto diz que as muitas cobertas reais não poderiam aplacar-lhe o frio do rei Davi. Foi aí que um conservo do rei teve uma ideia brilhante. Ele disse: olha, se a gente revirar a Palestina de cabeça para baixo, e a gente achar uma donzela, uma moça virgem, sangue quente, que não conheceu o varão na sua sexualidade, trouxera ela para dentro do palácio do rei, tirar a sua roupa, e ela deitar nua sobre o corpo nu do rei Davi, esse contato humano, esse calor humano, vai aquecer o corpo e o coração de nossa majestade. Reviraram a Palestina de cabeça para baixo, e encontraram Abisag. Como era o nome dela? Como era o nome dela? Abisag, sunamita, na região de Sunem. Trouxeram Abisag para dentro do palácio, e o objetivo de Abisag era único: trabalhar e servir o rei Davi. Ela tirava sua roupa, deitava nua sobre o corpo nu do rei Davi, e a Parashat judaica diz que todas as vezes que o rei estava com a sua enfermidade aflorada, Abisag fazia o serviço de aquecer o corpo e o coração do rei Davi. Ela servia o rei com o seu próprio corpo. Ela foi traga para dentro do palácio para essa finalidade. Todavia, meus irmãos, o texto que nós lemos vai fornecer para nós 3 características positivas de Abisag. Só que essas 3 características positivas é seguida de uma conotação negativa. O texto diz que ela era próxima do rei. Diga comigo, ela era próxima. Segundo, o texto vai dizer que ela servia o rei. Ela fazia o quê? Terceiro, o texto vai dizer que ela era extremamente formosa. Para a Bíblia dizer que ela era bonita, é porque ela era extremamente formosa, extremamente bonita. Só que apesar dessas 3 características positivas, a despeito de ela ser próxima do rei, a despeito de ela servir o rei, e apesar de ela ser extremamente bonita, o texto que nós lemos vai dizer: porém, o rei não a conheceu. A palavra conhecer aqui no hebraico não é conhecer de coleguismo, não é conhecer como eu conheço o irmão Isaac, como eu conheço o pastor Adriano. A palavra hebraica aqui é Yom Hazadam, que traz a ideia de conhecer num ato sexual, conhecer intimamente, conhecer na intimidade do ato sexual. É a mesma palavra que no livro do Gênesis é usada para Adão e Eva. A Bíblia diz: e Adão conheceu a Eva, sua esposa. Conheceu como, Danilo? Conheceu no ato sexual, na intimidade sexual. É a mesma palavra hebraica que é transliterado para o grego no Novo Testamento para José e Maria. A Bíblia diz: e José não conheceu Maria até que deu à luz a Jesus. Espera aí, Danilo, como é que José não conhece Maria até que Jesus nasceu, se eles eram noivos? Não conheceu no ato sexual, na intimidade sexual. O que o texto está querendo dizer é que apesar de ela ser bonita, apesar de ela ser próxima, e apesar de ela servir o rei, Davi não conheceu Abisag na sua intimidade sexual. Davi não se relacionou sexualmente com ela. Agora eu queria chamar a sua atenção porque eu quero trafegar nesses 3 pontos importantes, extrair lições práticas para a nossa vida. Primeiro, o versículo 4 vai dizer que ela cuidava do rei. Ela fazia o quê, irmãos? 1, 2, 3. Ela fazia o quê? Cuidava do rei. O texto diz que ela cuidava do rei. Ora, se o texto diz que ela cuidava do rei, o texto está deixando mais do que claro que ela era extremamente próxima. Ela era próxima. Talvez nesse momento da história do rei Davi, ninguém fosse mais próximo do rei Davi do que Abisag. Ela foi traga para o palácio. Não, ela não só está no palácio do rei, ela está no quarto do rei. Não, ela não só está no quarto do rei, ela está nas recâmaras secretas da realeza. Não, ela não só está no quarto, não só está nas recâmaras, ela está na cama do rei. Mas o texto vai dizer que a despeito de ela ser próxima, o texto diz: porém, o rei não a conheceu. Primeira lição que Abisag vai nos ensinar: proximidade
não é sinônimo de intimidade. Eu posso ser próximo e não ser íntimo. Você pode vir à igreja, participar da ceia, frequentar os cultos, você pode cantar no coral, você pode participar dos nossos eventos e mesmo assim não conhecer Jesus na sua intimidade. Aliás, o fato de você vir à igreja não faz de você um cristão. Assim como ficar na garagem não faz de você um carro. Por quê? Porque existe uma diferença entre intimidade e relacionamento. Relacionamento é uma coisa, irmãos, e intimidade é outra. Um casal de namorados podem se relacionar, mas eles não são íntimos, porque o que determina a intimidade não é o relacionamento, é a intensidade da entrega. Então você pode ser próximo e não ser íntimo. Você pode vir à igreja e estar vivendo uma espiritualidade drogada. Você pode ser escravo do subproduto do mercado da fé. Você pode ter uma fé artificial, uma fé artificial, uma fé de plástico, e mesmo assim não conhecer Jesus na sua intimidade. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não quer meras visitas dos seus filhos nos finais de semana. Deus quer a custódia total dos seus filhos. Deus não te chamou para servir a Deus aos domingos. Deus te chamou para servi-lo entre os domingos. Deus quer mais do que proximidade, Deus quer intimidade. Deus quer mais do que você se aproxime dEle, Deus quer que você se relacione com Ele. Nós corremos o risco de, nessa tentativa de se aproximar de Deus, não se relacionar com Ele devidamente, como a Bíblia exige e pede para um relacionamento pessoal. E deixa eu dizer uma coisa, vai ser agressivo, mas eu preciso falar, Deus é um Deus de relacionamento diário. Deus não quer apenas proximidade, Deus quer relacionamento. Moça e moço, Deus não quer que você se aproxime dEle, Deus quer que você se relacione com Ele. Eu sonho com uma geração que queima em Deus, uma geração que quer mais do que proximidade, quer mais do que culto, uma geração que o coração ama e queima pelo Salvador. Deus quer intimidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é um Deus de relacionamento diário. Vai ser agressivo, mas eu preciso falar, se o seu relacionamento com Deus se baseia 2 horas de culto, você está tendo problemas sérios na sua relação com Deus. Por quê? Porque nem sempre intimidade com Deus se resume a 2 horas de culto. Nem sempre num culto você é íntimo. Intimidade é você lavando a louça em casa e você começa a cantar, de repente Ele vem de mansinho, sublime e suave. Você começa a se arrepiar, a presença dele vem, você larga a louça, seca a mão, senta na cadeira e diz, eu sei que tu estás aqui, Senhor. E tu já não consegue mais fazer o serviço diário da casa, porque uma presença te inunda. Isso é relacionamento. Relacionamento é você estar num trânsito dirigindo o seu carro, de repente você olha para o barco do carona e diz, senta aqui, Jesus, senta. E você começa a orar dentro do teu carro, presta um culto, você tem que encostar o carro, porque o ambiente é tomado pela glória de Deus. Você começa a falar em línguas estranhas, é isso que eu estou falando. É um Deus que se relaciona com você de forma diária. Não dá para ser próximo de Deus. Deus exige mais do que proximidade, Deus quer intimidade. Deus não quer que eu se aproxime dele, Deus quer Danilo por inteiro. Deus quer o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, até que não sobre nada de mim. Servi-lo intimamente até que nada mais importe. É por isso que Davi disse no Salmo 23, Adonai Roi lo ersa, o Senhor é o meu pastor e dele eu não tenho falta. Davi está dizendo, se eu tenho ele, eu não tenho mais falta nenhuma, porque ele me completa, porque ele é meu tudo. Tendo ele, eu tenho tudo. Sabe o que está faltando para a nossa geração? Uma geração que se entregue intimamente em Deus a ponto de viver experiências extraordinárias. Vai parecer saudosismo, mas não é não. Somos uma geração que cresce todos os dias. O Brasil atinge a meta de quase 70 milhões de evangélicos no Brasil. Mas infelizmente, eu pertenço a uma geração que não tem experiência com Deus. Entrega o microfone na mão de muitos jovens e diz, conta a última experiência que você teve com Deus. Experiência? Não tem.
Pertence a uma geração que sabe tudo sobre Deus, canta sobre Deus, posta sobre Deus, escreve sobre Deus, mas não conhece o Deus que serve. Deus é um amuleto de culto, Deus é um talismã sagrado, mas não conhece Jesus na intimidade. É preciso muito mais do que proximidade, é preciso intimidade. E se tem pai e mãe me ouvindo aqui, aguça teu ouvido e recebe esta palavra. Não basta empurrar seu filho para a igreja, você precisa incentivar seu filho a conhecer Jesus de uma forma pessoal. Me dá licença. Pertence a uma geração que não conhece o Deus que serve. Aliás, cuidado para as tuas redes sociais não se parecer mais com Jesus do que você. Pertence a uma geração que não conhece Deus na intimidade. Artificial. É aqui, é do culto. E Deus está dizendo, se você se aproximar o suficiente a ponto de ser íntimo, você vai viver coisas extraordinárias em Deus. Aconteceu comigo. Viaja para cá, e viaja para lá, e prega aqui, e prega lá. E um dia Deus disse, estou com saudade de ti. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é isso? O Espírito Santo dizer para um pregador que eu estou com saudade de ti. Você sabe como isso é constrangedor? Estou com saudade de ti. E eu comecei a buscar a Deus intimamente. Foi onde surgiu meu segundo livro, Mais Profundo. Como buscar a Deus de uma forma mais intensa. E eu comecei a buscar a Deus até que nada mais importe. Fiz uma lista de livros para comprar só sobre relacionamento pessoal com Deus. Li A.W. Tozer, A.W. Pink, Leonardo Ravenhill. Comecei a buscar a Deus intimamente a ponto de se relacionar. E sabe o que eu descobri? Descobri que Deus é muito mais do que a teologia explica. Descobri que Deus é muito mais real do que a Bíblia fala sobre Ele. Sabe o que eu descobri? Descobri que Deus é muito mais real do que os pastores sempre me explicaram. Eu sou professor de teologia, mas Deus não se explica, Deus você sente. Deus você não explica a Ele, Deus você experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Comecei a buscar a Deus e disse, Senhor, eu preciso que tu me busques, eu preciso que o Senhor se revele a mim de forma intensa. Eu quero ter uma experiência real e pessoal contigo. Fui pregar na cidade de Itapema. Talvez uma das experiências mais extraordinárias que eu tive com Deus. Uma sexta-feira, estou na cadeira, dando nó da gravata na cadeira. E na cabeça estou pensando, que mensagem que eu prego? Tinha 2 mensagens para pregar, na cabeça, não falei. Pensando, o que eu prego? Estou com 2 temas na cabeça, a síndrome de Elias e a teologia de Emaús. 2 discípulos decepcionados no caminho da desistência. Estou com 2 mensagens na cabeça. Síndrome de Elias. O que eu prego? Não é assim, pastor Adriano? Entende que a gente vai pregar, né? Tem tanta coisa que a gente não sabe o que prega. Eu disse, o que eu prego? A síndrome de Elias ou a teologia de Emaús? Botei a gravata, embarquei no carro e vim. Vocês sabem o que é Navegantes para Itapema, sexta-feira, 6h30 da tarde? Vocês sabem o que é, não sabe? Tranca tudo. Entrei no posto de Santa Rosa, comprei uma lata do suco do Vale, tomei o suco, amassei a lata, joguei no lado do banco do carona, eu estava sozinho no carro. Minha esposa não foi no culto. A BR parou, literalmente, a BR parou. Estou no lado esquerdo da pista, perto do guarda-reis. Desliguei o carro, baixei os vidros. Do outro lado da BR, ia um senhor, barbudo, cabeludo, descalço, de bermuda, sem camisa, puxando um carrinho cheio de bugiganga em cima, latinha, papelão. Tinha um cachorro em cima. Eu olhei assim, vi que tinha um saco de latinha. Eu disse, eu tenho uma latinha aqui, vou dar uma latinha para ele. Ia jogar fora, se não custa dar para ele. Deu uma buzinada, ele olhou e disse, eu tenho uma latinha para o senhor. Latinha! Ele atravessou a BR, encostou perto do guarda-reis. Eu tirei o cinto de segurança, peguei a lata amassada, entreguei a lata para ele. Irmão, a mão dele era uma raquete. Ele pegou a minha mão junto com a lata. Ele não disse bom dia, ele não disse boa tarde, ele não disse boa noite, ele não disse nada. Ele olhou para mim e disse, não prega sobre a teologia de Emaús. Prega sobre... assim, não prega sobre a síndrome de Elias, prega sobre a teologia de Emaús.
2 discípulos decepcionados comigo no caminho da desistência. A minha perna tremeu, pastor Adriano. Eu disse, meu Deus, o que é isso? De Itajaí a Itapema, eu cantei 2 hinos espirituais dentro do carro. Encostei, cheguei atrasado na igreja, encostei o carro na igreja, entrei, o culto já tinha começado, dobrei o joelho no púlpito, uma irmã se levantou, não sei quem era, porque eu estava de joelho dobrado, ela veio, botou a mão nas minhas costas e disse, estás assustado com o que tu viste no caminho? Eu sou o Deus do teu avô Vilmar. Sou o Deus da tua avó Virgínia. E venho aqui te dizer, tu apenas molhasse o calcanhar. Vem que o rio é fundo, se tranca comigo, se isola comigo, e eu vou te levar das experiências mais simples para as mais extraordinárias. É disso que eu estou falando, uma geração que tem experiência com Deus para contar, quando senta, quando vai fazer um luau, quando senta com os jovens, quando estão reunidos com a galera na pizzaria, da ponta da mesa até a outra ponta, cada um tem uma experiência para contar, e alguém diz assim, essa experiência aí é legal, mas não é tanto, mas deixa eu contar a minha, aí parece uma competição de experiências. Pertenço a uma geração que sabe tudo sobre Deus, mas não conhece Ele. Ravas, mais interessado do que se relacionar com Deus, está Deus interessado em se relacionar com você. Se você desejar, Ele vem. Se você o desejar, Ele te toma. Porque tem pessoas que Deus usa, tem pessoas que Deus possui. Tem gente que é usado por Deus, tem gente que é possuído por Deus. Em qual lista que você quer estar? Eu quero estar daqueles que transpiram Deus, que amam Deus, que sentem Deus. Desculpa a minha agressividade e a minha sinceridade, mas nós não precisamos de Deus, irmão. Nós temos cartão de crédito. Nós não precisamos de Deus. Por quê? Porque se precisar de dinheiro, a gente pede para o banco e o banco empresta. Não pertenço mais a uma geração que tudo que tinha que ser abaixo de lágrima. Senhor, eu não sei de onde, mas eu sei que o Senhor pode dar recurso. Senhor, eu não sei de que jeito, mas o Senhor pode fazer. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Eu preciso de recurso, e Deus mandava o recurso. A minha geração não sabe o que é isso. Porque os pais presenteiam, não estou dizendo que não tem que fazer isso, mas é um celular novo a cada Natal. Eu quero um Xbox. O pai dá, que Deus tenha abençoado a igreja. Não estou dizendo que não é para dar. Estou dizendo que você tem que instigar seu filho dizendo, o pai tem recurso, eu posso ir lá na loja e comprar à vista. Mas por que você não busca Deus e pede para Deus? Por que você não rala, não vai para a oração? Por que Deus vai dar do modelo que você quer, do jeito que você quer, instigar a espiritualidade dos nossos jovens, é disso que eu estou falando. Escuta o que eu vou dizer, se você desejá-lo, Ele te possui. Se você amá-lo com toda a força do seu ser, Ele vem. Perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse, o maior, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e de todo o teu coração. É amá-lo, é desejá-lo, é não conseguir viver sem Ele, é viver um nível de espiritualidade tão elevada. Cabe isso na tua cabeça, irmão? O teu Deus é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Cabe isso na tua cabeça? O Deus que você serve é o mesmo Deus que fez os milagres no deserto. É o mesmo, você serve esse Deus. E parece que Ele é apenas o Deus da Bíblia. Não, Ele é um Deus que se você clamar, invocar, Ele te possui. Cheguei para um amigo meu, pastor Nazareno, 84 anos de idade. Contei a experiência, achando que ele ia dizer assim, meu, que experiência top. Não, ele olhou para mim e disse, legal. Eu disse, legal, uma experiência, legal. 84, um homem que destila piedade. Um dos homens mais piedosos que eu conheço, governador Celso Ramos,
84 anos. Um homem que eu ia toda tarde na casa dele e eu falava para ele, pastor, antes de casar, eu ia toda tarde na casa dele, eu dizia, pastor, conta uma experiência. Ele sempre tinha uma experiência com Deus para contar. E aquilo me alimentava. Cheguei na casa dele e disse, pastor, conta uma experiência. Ele disse, tem tantas. Aí a irmã Esperança olhou e disse, Nazareno, conta do café e do açúcar. Ele deu uma risada e ficou sério. E eu vi que quando falou do café e do açúcar, ele ficou sério. Eu pensei, algo que marcou a vida dele. Ele disse, eu quero ouvir a do café e do açúcar. Ele disse, Danilo, na época que a gente tinha casado, há muitos anos atrás, não tinha energia elétrica. O café, a gente não comprava o café num pacote que vinha moidinho, como a gente compra hoje. Não, o café era comprado em grão. A gente comprava o grão, trazia para casa, moía o grão do café em casa, passava no coador, no fogão a lenha e passava o café. O açúcar não era vendido em quilo já, um pacote no quilo. Era vendido por peso. Botava a sacolinha, o comerciante ia pesando. Então, nessa época, o preço do café e do açúcar era muito parecido. Só que eu só tinha dinheiro para comprar ou o café ou o açúcar. Só que eu tinha um problema sério. Eu disse, qual? Ele disse, o problema é que eu não consigo tomar café sem açúcar. Ele disse, não desce? Eu falei, é fácil. Eu levo uns 40 dias para acostumar, mas acostuma. Ele disse, não. Café assim, a Esperança toma um cafezinho dela amargo. Eu não consigo, não desce café amargo. Só que eu só tinha dinheiro, ou compro café, ou compro açúcar. Perguntei, e aí, Esperança? Ela disse, é uma questão de lógica, né, Nazareno? Se compra o açúcar, vai comer açúcar puro? Mas se compra o café, como é que adoça? Vai ter que se sujeitar, vai ter que tomar o café amargo. Ele disse, como eu não tinha opção, fui lá, comprou o grão do café, trouxe para casa, a irmã Esperança moeu o café, passou no fogão a lenha, botou na xícara, botou no bule. Quando botou na xícara, ele estendeu a mão e disse, Senhor, eu te dou graças. Porque o Senhor é bom. Quanta gente quer um cafezinho passado e não tem. E o Senhor é bom demais. Botou o café na xícara. Quando tomou. Tu tá de brincadeira, né, Esperança? Ela disse, que foi? O café tá doce. Ela disse, tu tá ficando doido, Nazareno. Doce, não tem açúcar em casa. Prova aqui, vê se não tá doce o café. Ela pegou o café, provou o café, disse, Nazareno, o café está amargo, Nazareno. Me dá aqui o teu. Pegou o dela, quando provou, estava doce. Ou seja, o café só ficava doce na boca do pastor Nazareno. E ele contando para mim, ele começou a tremer. Uma lágrima rolou. E dizem que toda vez que ele conta essa experiência, ele chora. A lágrima rolou. Ele disse, Danilo, eu tenho 84 anos de idade. Foi a primeira vez que eu ouvi de forma audível a voz de Deus. Eu nunca mais ouvi. A Esperança não ouviu, mas eu ouvi. Uma lágrima desceu. Ele disse que viu a cadeira da cozinha balançar. Ele disse que o Espírito Santo sentou e ele ouviu de forma audível a voz de Deus que disse, Nazareno! Eu cuido de ti nos mínimos detalhes. Chorebas, derevalaragás, choremas. É disso que eu estou falando. É mais do que culto, é mais do que cantar, é mais do que pregar, é mais do que postar, é mais do que escrever, é viver em Deus. A Abisag é próxima do rei, mas não é íntima. Ela é próxima, mas não é íntima. Ela está na cama do rei, na casa do rei, no quarto do rei, mas não é íntima. Proximidade não é sinônimo de intimidade. Vira para quem está do seu lado e diga assim, Deus não quer apenas a sua proximidade. Diga, Deus quer a sua intimidade. Como eu sonho com um dia em que uma geração será queimada em Deus, inflamada em Deus. Escuta o que eu vou dizer. Está todo mundo falando do movimento que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Tem tudo para ser um grande avivamento. Tem tudo para ser avivamento. Para dizer que é avivamento, a gente vai ter que esperar como é que vai ficar o contexto social, como é que vai ficar as mudanças sociais. Não dá para dizer que é avivamento, mas escuta o que eu vou dizer. O Brasil será o protagonista do maior avivamento que o mundo já conheceu. Reverendo Dave Yong-Shun veio pregar no ginásio do Ibirapuera, São Paulo. Ele estava pregando e no meio da pregação ele parou. Quando ele parou, o ginásio do Ibirapuera parou. Deus tomou ele em profecia. Ele disse, assim diz o Senhor. O Brasil é um leão. Ginásio de 1966. O ginásio do Ibirapuera tremeu.
Ele disse, mas o Brasil é um leão adormecido. Só que assim diz o Senhor, esse leão vai acordar. E quando ele acordar, ele vai rugir. E o mundo inteiro vai ouvir o rugido deste leão. Orabash, deremove, achergemai. Numa cruzada, 1966 também, em Berlim, Billy Graham, uma cruzada evangelística de Billy Graham. Billy Graham estava pregando e o maior missiólogo que o mundo já conheceu, Dr. Oswald Smith, estava num púlpito. Smith se levantou e disse, Billy, posso dar uma palavra? Ele disse, claro, a conferência é sua. E ele disse, eu estava orando, disse ele. 1966, eu estava orando no Congresso Mundial das Assembleias de Deus. Eu estava orando e eu perguntei para Deus, como alcançaremos este mundo para ti? E Deus disse, nós quem? Ele disse, nós os americanos. Deus disse, pare de orar. Sua oração é egoísta, eu não vou ouvi-la, pare de orar agora mesmo. Ele disse, Senhor, o Senhor sabe que este mundo não pode ser alcançado sem nós. Deus disse, pode ser, o seu tempo terminou. É por isso que em 4 anos, Oswald Smith veio 6 vezes ao Brasil. E Deus disse, olhe e ore para os hispanos da América Latina, incluindo o Brasil de fala portuguesa. Eles terminarão a tarefa da grande comitiva mundial. Eles vão alcançar este mundo para mim. Não será a próxima geração. Eu acredito que a minha geração passará por um despertamento tão grande. A gente vai adorar a Deus como nunca adorou. Deus vai dar letras ungidas. A gente vai cantar hinos que o próprio céu nos deu para cantar. Reverendo David Wilkerson em Nova York estava pregando e ele caiu, ele começou a orar, colocou a igreja em oração, 12 horas de oração. O Wilkerson estava orando e Deus deu uma visão de olho aberto para David Wilkerson. Ele viu todas as bandeiras do mundo, uma chuva muito forte veio e passou por todas as bandeiras, só que só molhou a bandeira do Brasil. E o Wilkerson disse, Senhor, eu não estou entendendo, por que a chuva só molhou a bandeira brasileira? E Deus disse, David Wilkerson, eu escolhi o Brasil, dentre todas as nações da terra, para ser protagonista do maior avivamento que o mundo vai conhecer antes do arrebatamento da minha igreja. Se eu fosse você, levantava a mão para receber. Pai e mãe, Deus vai tirar o sono do teu filho, ele vai acordar de madrugada. Não, ele não vai para a Netflix, não, ele não vai para o celular, ele vai catar a Bíblia. Deus dará revelações, ele vai dizer, pastor, Deus falou comigo, eu preciso transmitir o que Deus falou. Eu estou pregando para meninas e moças e rapazes aqui, que Deus vai tomar você, Deus vai dar letras de canções. Eu profetizo no nome de Jesus, haverá um despertamento sobre a igreja brasileira. A nossa juventude será sacudida, queimada pelo poder da glória de Deus. Nós mudaremos o governo. Nós mudaremos o governo. Um avivamento vai varrer essa nação. Eu profetizo no nome de Jesus. Não vai dar mais para fazer evento em igreja. A gente vai ter que alugar o Orlando Scarpelli. A gente vai ter que ir para o estado da ressacada. A gente vai ter que encher a Arena Condá em Chapecó. Por quê? Porque nós vamos arrancar gente do limbo do inferno e nós vamos trazê-lo para o reino do Filho do seu amor. Você não vai conseguir encontrar um pecador e não falar de Jesus. Você não vai conseguir andar na rua e cruzar alguém e você não tem nada para falar. Se prepara, Deus vai queimar você. Se prepara, você vai chegar num posto de gasolina para abastecer. Quando baixar o vidro, o frentista vai perguntar, coloca quanto? Você vai apontar o dedo, vai falar a língua estranha e vai dizer, Ricardo, assim diz o Senhor. E tu vai revelar a vida dele. Ele vai dizer, meu Deus, como é que tu sabe tudo isso? Porque Deus, um espírito de profecia tomará o Brasil. Nós vamos conhecer o sobrenatural de Deus. Nós vamos fluir na manifestação dos dons. Nós vamos fluir no profético. Tem alguém aí? Primeiro, ela é próxima do rei, mas ela não conhece. Segundo,
Verso 4. E ela servia o rei. Ela fazia o quê? Ela fazia o quê? Servia o rei. Só que o texto vai dizer, porém, o rei não a conheceu. Segunda lição que a Abisag vai nos ensinar. Serviço não é sinônimo de intimidade. Ela serve, mas não conhece. Não confunda trabalho com intimidade. Serviço com conhecimento de Deus. Tem muita gente que pensa que conhece a Deus porque trabalha para Ele. Escuta o que eu vou dizer, nenhum serviço feito para o rei pode ser descontado do nosso tempo com o rei. Deus não quer apenas o seu trabalho, o seu serviço, Deus quer você. Vai ser agressivo, mas eu vou falar. Somos estimulados a trabalhar para Jesus. E não há nada de errado nisso. Não deturpa a minha palavra, não. Tem gente que é campeão de deturpar o que os outros falam. Não estou dizendo que não é para trabalhar para Jesus. Tudo que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não adianta trabalhar para Deus e achar que conhece. Deus não quer apenas o teu trabalho. Deus quer você. Não tente comprar um amor pelo serviço. Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Deus te chamou para estar com Ele. O trabalhar com Ele é consequência de uma vida de intimidade. E vamos para a Bíblia? Sabe por que isso é importante? Porque se Deus me rejeitar, se Deus me reprovar, Ele vai reprovar e rejeitar tudo que eu faço para Ele. Vou repetir. Se Deus reprova Danilo Rodrigues, Deus reprova tudo que Danilo Rodrigues faz para Ele, por mais excelente que seja, por mais dedicado que seja. Primeira oferta da Bíblia, Caim e Abel. Caim veio sacrificar a Deus e trouxe parte da lavoura. Abel veio sacrificar ao Senhor e trouxe parte dos animais. E alguém diz que Deus recebeu a oferta de Caim, a oferta de Abel, porque a oferta de Caim não tinha sangue. E Deus queria uma oferta de sangue. Não, Senhor. É só ler o texto com bastante cuidado. E a Bíblia vai dizer assim, ó. E não atentou o Senhor para Caim, primeiro o ofertante, Caim. E para a sua oferta não atentou o Senhor. E Abel? Porém para Abel atentou o Senhor, e para a sua oferta. Antes de Deus reprovar a oferta de Caim, Deus reprovou Caim. Então se Deus me reprova, Ele reprova tudo aquilo que eu faço para Ele. É por isso que tem muita gente trabalhando por Deus, mas já está cortado faz tempo. É por isso, canta que é uma beleza, prega que é uma maravilha, faz com uma excelência, mas o céu já reprovou. Mas o céu já cortou. Deus havia rejeitado Saul do trono. E Deus disse para Samuel, tu vai ficar com peninha dele até quando? Até quando terá dó de Saul? Eu já o rejeitei. E já escolhi Davi para ser segundo o meu coração. Então presta atenção, nós temos um Saul rejeitado, que continua reinando. E nós temos um Davi aprovado, só que continua no campo. Escuta o que eu vou dizer. Algumas pessoas, Deus já desabilitou, só não removeu. Outras, Deus já habilitou, só não promoveu. Saul está desabilitado por Deus, mas continua no trono. Davi está habilitado por Deus, mas ainda não foi promovido. Não queira ficar entre Deus e um reprovado. Danilo, por que Deus não tira? Porque Deus tem tempo. Deus não usa relógio, Deus não tem calendário. O tempo de Deus não é o nosso tempo. É melhor ser um Davi que não tem coroa, mas tem azeite, do que ser um Saul que tem coroa, mas não tem unção. Saul tem coroa, mas não tem mais a presença de Deus. Davi não tem coroa, mas tem azeite. Quando tocava a harpa, os espíritos maus saíam de Saul. Ele não tem coroa, não tem anel, não tem trono, mas quando ele canta, a presença de Deus desce.
A diferença é que Davi tinha um coração que ardia em Deus. Ele desejava. Procura na Bíblia. Mostra para mim um cara que ama mais Deus do que Davi. Mostra aqui para mim um cara que amava a Deus intensamente mais do que Davi. Você vai encontrar pessoas que Deus deu testemunho deles. Agora, amar a Deus como Davi... Já pensou um cara, pastor Adriano, chegar para Deus e dizer assim, ó, me mata. Olha o que ele vai dizer. Me mata que eu quero ver quem é que te adora do jeito que eu te adoro. Vê se tem cabimento um cara desse dizer um negócio desse para Deus. Sabe o que ele está dizendo? Os anjos te adoram porque não tem livre-arbítrio. Os anjos te adoram porque eles são programados para adorar. De dia e de noite, eles cantam louvores ao teu nome e diz, Kadosh, Kadosh, Veramet, Kadosh, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho crises existenciais. Tem dia que eu levanto com vontade de desviar. Tem dia que eu levanto com vontade de desistir de tudo. Mas apesar das minhas falhas e imperfeições, dos meus erros e acertos, eu te adoro. Sabe o que é lindo sobre a adoração? Porque não tem a ver com a vida, tem a ver com o que Ele é. Então não importa se a vida está ruim ou boa, a adoração não é sobre o que você está passando, a adoração é sobre uma alma que sabe que deve adorar o seu Criador. E é no momento da sua maior angústia que Deus extrai a sua melhor adoração. Sabe o que é adorador? Isso é mal do professor de teologia, né? Adorador, vamos dividir a palavrinha? Adorador. Quem é o adorador? É aquele que adora na dor. E Davi disse, não é justo. Eu moro, olha o coração de Davi, não é justo. Eu moro num palácio de cedro. Deus mora numa tenda móvel, num tabernáculo. Eu vou construir uma casa para Deus morar. E Deus não quis que ele construísse. Deus disse, não vai construir templo para mim não, teu filho vai construir. Mas onde é que eu vou botar a tua arca? Onde é que eu vou botar a tua presença? Do lado do palácio, Davi faz uma tenda. E botou a arca na tenda. E a Bíblia diz que tinha vigias, culto e adoração, com revezamento de grupo, dia e noite. Dia e noite. Sabe o que é que Davi disse? Salmo 134, Davi diz, eu não vou dormir, eu não vou dar descanso para o meu corpo, nem vou dar descanso para minhas pálpebras. Eu não descansarei enquanto não encontrar um lugar para a tua presença morar. Lá na frente, você vai encontrar Deus dando testemunho, dizendo, eu me alegrei de Zorobabel. Eu fiz positivo para o templo de Herodes. Eu fiz a minha glória cair no templo de Salomão. Mas eu sinto saudade mesmo, é da tenda de Davi. Por quê, irmão? Porque o templo foi suntuoso, mas com o tempo a presença de Deus não era primordial, não era primazia. A Bíblia vai dizer que a Arca da Aliança ficou mais de 20 anos na casa de Abimeleque, mais de 20 anos, não aconteceu nada. Ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Está na Bíblia. E Deus prosperou o Obed-edom e tudo que ele tinha. Como é que a arca fica 20 anos na casa de um cara, não acontece nada, fica 3 meses na casa do outro e a vida dele muda? Porque não é sobre a presença, é o valor que você dá para ela. Nós acostumamos com culto sem presença. Não está aquelas coisas, tá bom, toca, vai para frente, quem sabe o culto que vê. Mas tem gente, irmão, que não depende de ambiente. Eu chamo eles, Isaac, de caça-presença. Eles estão num culto e eles começam a dizer, Senhor, se ninguém quer sentir, eu quero, eu estou aqui, eu preciso sentir a tua glória. Ela serve o rei, mas ela não conhece. Ela trabalha, mas não conhece intimamente. Você pode correr o risco de trabalhar para Deus e não conhecê-lo. Esse é o problema do irmão do pródigo, o filho mais velho. Que a gente senta no sarrafo, eu já preguei aqui num culto aqui sobre o filho pródigo.
E a gente senta no sarrafo, porque ele é rebelde, porque ele envergonhou o nome do pai, a família, jogou o nome da família na lata do lixo. Só que se você leia na ACF, Almeida Corrigida Fiel, Lucas 15, procura na Bíblia quantas vezes o pródigo chamou o pai de pai. Na parábola. Você vai contar 9 vezes. Quantas vezes? Conta na parábola quantas vezes o certinho, que nunca saiu da casa do pai, chamou o pai de pai. Nenhuma. O irmão volta, arrependido. Aí ele diz assim, voltarei para o meu pai. Ele não quer mais voltar para casa, ele quer voltar para o pai. Já não é mais ambiente, é relacionamento. Voltarei para o meu pai. No caminho ele começa, vou falar, pai, pequei contra o céu, pena de ti. Vocês conhecem a história? Ele chega, vem olhando de longe, tem fumaça na churrasqueira, e onde tem fumaça tem fogo. Ele diz, o que está acontecendo aí? Churrasco, dia de semana, tu não está sabendo? O teu irmão voltou para casa. Que irmão? Que pegou a herança, que foi embora? Já sei, o pai tocou os cachorros e mandou embora. Não, botou para dentro de casa, deu roupa nova, sandália nova, anel novo, matou um novilho cevado, está fazendo uma festa e está comemorando. Está na Bíblia, Lucas 15, 29, está na Bíblia. Ele se aproximou do pai, ele não chama o pai de pai. Ele chega para o pai e diz, eis que eu te sirvo há tantos anos, e eu nunca transgredi o teu mandamento. Ele está mentindo, irmão? Está mentindo? Não. Eis que eu te sirvo há tantos anos, e eu nunca transgredi o teu mandamento. É verdade, nunca transgrediu, mas também nunca chamou o pai de pai. É verdade, nunca saiu da casa do pai, mas também nunca chamou o pai de pai. É verdade, nunca desviou, mas também nunca chamou o pai de pai. É muito serviço, pouca intimidade. O nome disso? Ortodoxia, sem ortopraxia. Sabe qual é o problema do irmão do pródigo? Ortodoxia sem ortopraxia. Ortodoxia sem ortopraxia faz isso, muita devoção às regras, mas nenhuma intimidade com o pai. Eu não vou, eu não acesso, eu não assisto, eu não pratico, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço, mas também não chamo o pai de pai. Trabalho para ele, mas não conheço na intimidade. Vai ser forte, mas eu preciso falar e estou caminhando para o final. Muitas pessoas nasceram na igreja, cresceram na igreja, foram apresentados na igreja, batizados na igreja, vão casar na igreja, trabalhar na igreja, vão morrer na igreja, ser sepultado e velado na igreja e vão acordar no inferno. Por quê? Porque serviram um Deus que nunca se relacionaram. São os religiosos, frequentadores de igrejas, que não sabem o que é sentir presença de Deus e da sua presença. Judas teve o melhor pastor. Judas ouviu as melhores mensagens. Judas viu os maiores milagres. Andou com o caminho e pegou o atalho. Andou com o pão da vida e passou fome. Andou com o príncipe do céu e foi para o inferno. Por quê? Porque você pode trabalhar e não conhecer. Eu encerro. 1 Samuel capítulo 3. Quem lembra do Samuel? Samuca, filho da irmã Ana, quem lembra? Ana chegou e disse, Eli, está aqui o Samuel. Samuca, eu estou trazendo ele para dentro da tua casa. Ele vai crescer na igreja. Ela deixa o menino em Siló e volta para casa. Samuel cresceu na igreja, sim ou não, irmão? Literalmente, Samuel cresceu na igreja. Ana deixa Samuel na igreja e vai embora. Samuel cresce na igreja. Samuel nunca soube que era uma festa de aniversário. Samuel nunca soube que era sair com os amigos. Uma paraxá judaica diz que Samuel auxiliava o sacerdote Eli nos ofícios sacerdotais do templo, no corte dos animais, no abrir a porta do templo em Siló. Só que em Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Fazia o quê? Verso 7. Porém, Samuel não conhecia o Senhor. Espera aí, Danilo. Como é que ele trabalha para um Deus que ele não conhece? O versículo 7 diz, porque Deus ainda não havia se revelado para ele. Moça e moça, escuta o que eu vou dizer. Enquanto Deus não se revelar para você, você apenas vai ser um religioso frequentador de igreja. Enquanto Deus não se revelar para você de uma forma plena e pessoal, você nunca vai desejá-lo mais do que deseja outra coisa. Mas para isso você tem que desejá-lo. Enquanto Deus não se revelar a você, Deus vai ser um mero amuleto de culto.
Mas eu profetizo que Deus vai entrar dentro do teu quarto. E você vai dizer, tu me chamou? Você vai passar a noite em claro, em cima da cama, chorando, dizendo, que presença é essa? Oremás, orevás, delerecanda. A gente precisa desejar essa presença, amar essa presença, até que nada mais importe. Fica de pé para nós encerrar. Abisag era próxima do rei, mas não conhece o rei. Proximidade não é serviço de intimidade. Abisag servia o rei, porém não a conhecia. Serviço não é sinônimo de intimidade. Terceiro, nós encerramos aqui. E era a moça sobremaneira formosa. Diga comigo, formosa. O versículo vai dizer, porém o rei não. Terceira lição que Abisag vai nos ensinar. Aparência não é sinônimo de intimidade. Nem tudo o que parece é. Tem manchete, mas não tem conteúdo. Tem aparência, mas não tem essência. Somos a geração dos cansados, vivemos na era do tédio, na comunidade dos bocejos, uma geração dos revoltados vazios. Sabe, irmãos, eu pertenço a uma geração doente que nunca se sacia, uma geração que deseja, mas não sabe o que quer. Por isso ela tem tédio, posse sem desejo. Ela alcança, mas não desfruta. Ela abraça, mas não sente. Ela se aproxima, mas não se conecta. Ela está no culto, ela está na igreja, mas ela não está no culto, porque ela é apenas um excesso, um grito. Ela é uma produtora de ilusões. Muita manchete, pouco conteúdo. Muita aparência, pouca essência. Escuta o que eu vou dizer. Deus não se ilude com aparência. Ele conhece o coração. E eu preciso orar, mas eu preciso falar. Pertencemos a uma geração que talvez nunca valorizou tanto a aparência. Não é à toa que o Brasil encabeça o ranking do país mais ansioso do mundo. Os sociólogos e psicólogos já estão estudando um fenômeno de comportamento chamado sociedade líquida, nada é feita para durar. E senso de pertencimento. Se o fulano tem um iPhone, eu tenho um Samsung, ele é melhor do que eu. Aparência. Antigamente, a etiqueta das roupas vinha por dentro. Hoje vem por fora, que é para tu olhar e avaliar quanto a pessoa custa. Medimos a pessoa pelo carro que ela dirige, pela bolsa que ela carrega para a igreja. Aparência. Uma geração doente. Vale tudo pela aparência. Meu Deus. Tem pessoas tentando se parecer com quem não precisa para agradar quem menos importa. Escuta o que eu vou dizer. Tem gente usando dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para impressionar quem nem conhece. A troco de quê? Manchete. A troco de quê? Artificialidade. A troco de quê? Aparência. Eu não preciso ser, eu só preciso mostrar que sou. Por isso somos doentes. Porque você fica se comparando no Instagram. Meu filho, lá só... Instagram é terra de ilusões. Lá a gente só posta o que dá certo. Ou tu acha que eu vou postar a briga que eu tive em casa com a minha esposa? Hashtag o pau quebrou. Não, lá só tem coisa top. E nós, pregador? Só posta putão. Toda foto que a gente bota lá, o culto deu certo. Pastor Nerido, o senhor fala sobre isso, né? Todo culto da rede social do pregador bombou. Não, entendia que a gente prega a mensagem errada, irmão. Não tem, pastor André? Não era para pregar aquilo. Mas a gente tem que impressionar. Tem que mostrar. Vende-se mentira no Instagram. E a gente compra por preço barato. Vou encerrar. Para de se comparar. Não, meu Deus, aquela pele. Que pele, minha filha?
olha, aquela foto tem 17 filtros. Moço frustrado porque o cara tem 17 gomos na barriga. Eu só tenho um e é inteiro. Esse dia, pastor Adriano, vendendo livro no final do culto, uma moça chegou e disse: ai, pastor, você dá um autógrafo? Eu disse: claro, pega uma caneta. Dei um autógrafo para ela. Ai, pastor, você pode tirar uma foto? Eu disse: claro, por que não? Vamos tirar uma foto. Aí ela pegou assim: ai, pastor, não ficou boa. E uma fila de gente para comprar livro. E ela, e foi me dando nervoso. Ela, aqui, pastor, não é o meu melhor ângulo. Ai, pastor, ficou feia. Eu digo: minha filha, tu já saiu feia do útero. Hipocrisia. Sabe o que é hipócrita? A palavra hipócritas do grego. Sabe quem eram os hipócritas? No período da Grécia Antiga, na época das festas, os homens usavam aquelas máscaras de carnavalesca, máscara da alegria e da tristeza, e saíam nas ruas para brincar com as crianças. E quando os homens com máscara saíam, as crianças saíam correndo dizendo: olha, os hipócritas, os homens das máscaras. Um dos esconderijos principais e prediletos do homem é atrás das máscaras da hipocrisia. Fernando Pessoa disse: quem diz que nunca usou uma máscara acabou de colocar a primeira, a máscara da mentira. Monteiro Lobato disse: durante tantos anos eu usei uma máscara que quando tirei tomei um susto, percebi que havia envelhecido. O original envelheceu, o sintético não. Fingimos uma espiritualidade que não temos. Vou encerrar. Quanta gente vivendo das máscaras, caras e bocas, teatro existencial, muita produção, pouco conteúdo, muita manchete, pouca notícia, frustração, desesperança. Só que eu vou dizer uma palavra para nós encerrar. Deus é o Deus dos originais. Deus só se relaciona com os autênticos. Samuel vai na casa de Jessé, o belemita, porque dos filhos de Jessé tem um que eu escolhi para ser rei de Israel. O Samuel chega lá e vai ungir Eliabe. Não é! Samar, não é! E vai passando e não é. Jessé, acabaram todos os teus filhos. É interessante que quando Deus rejeita o primeiro, Deus fala com Samuel e diz: Samuel, não atentes para a aparência, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Eu, Senhor, conheço o coração. Eu quero orar por você que deseja a Deus. Eu quero orar por você que não quer holofortes, mas que o coração queima pela presença de Deus. Danilo, eu estou na igreja, mas eu preciso viver Deus de uma forma mais intensa. Sai do seu lugar. Se você deseja, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Vem. Mas vem dizendo para Deus: eu não quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor me possua. Eu não quero acostumar a viver nenhum dia sem a tua presença. Não se acostume a viver sem presença de Deus. Não aceite passar um dia sem sentir pelo menos uma gota da glória de Deus. É a presença de Deus que aquece a sua alma. É a presença de Deus que inunda o teu ser. Não tem coisa mais extraordinária na vida de uma pessoa, irmãos, do que a presença de Deus. Eu profetizo sobre os jovens de Camboriú e os jovens de Santa Catarina, que Deus despertará a gente para um nível mais intenso de relacionamento com Ele. Vamos orar. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi pregada. Remanto regavai, orovagabachu recandelereia. Ministrada na simplicidade pela qual o Senhor a pôs, a colocou no meu coração, mas a obra quem faz ainda é o teu Espírito Santo. Eu sei que aqui tem jovens que o coração anela pela tua presença.
Eu sei que aqui tem moça, Senhor, que sabe que o Senhor é real e quer se relacionar contigo de uma forma íntima e pessoal. Se revela a ela nesta noite. Se revela a ele nesta noite. Leva-o a um caminho de experiência e de intimidade. E onde houver um coração desejoso de sentir a tua presença, do alto da cabeça até as plantas dos pés, comece a liberar sobre ele uma gota da tua glória, da tua presença. Adore a Deus por um minuto.